Em julho de 1995, Elise Paller, uma adolescente de 15 anos, desapareceu misteriosamente de sua casa em Arroio Grande, Califórnia. Sem deixar qualquer pista sobre o seu paradeiro, ela fez com que amigos, familiares e vizinhos entrassem em um estado de angústia e desespero. A investigação inicial não levou a nenhuma conclusão, e durante os 8 meses seguintes, o caso permaneceu sem respostas. Porém, em 1996, a história de Elise ganhou uma reviravolta chocante. O que parecia um simples desaparecimento revelou-se em algo muito mais sombrio e perturbador, envolvendo influências satânicas e jovens dispostos a cometer um crime brutal. Elise Mary Paller nasceu em 24 de abril de 1980 em Arroio Grande, Califórnia, local onde ela cresceu e passou toda a sua vida. Na década de 90, a população local de lá beirava 15 mil habitantes, então era uma cidade bem pequena, porém nada tranquila. Acontece que Arroio Grande, na verdade, tinha um lado bem sombrio. 100 crimes violentos foram relatados pelos moradores da cidade apenas em 95, o que significa que os habitantes tinham uma chance acima da média de se tornar uma estatística de crimes violentos ali naquele local. E esses problemas pareciam girar em torno principalmente dos adolescentes da cidade. Ao longo dos anos anteriores, houve vários crimes relacionados a gangues, incluindo tiroteios e também esfaqueamentos frequentes, e é dito que na cidade também tinha várias gangues, e já na fase da adolescência tinha uma pressão enorme de amigos para que outros adolescentes fizessem parte desses grupos. A Elise morava com os pais e com seus 2 irmãos mais novos, e é dito que desde pequena ela chamava atenção por seus cabelos loiros e olhos azuis. E um dos seus sonhos de infância era participar de concursos de beleza e também ser atriz. No início da sua adolescência, ela era uma menina que não dava qualquer trabalho aos seus pais. Na verdade, ela passava a maior parte do seu tempo com a sua família em casa. Ela era uma jovem de 15 anos, bem despreocupada, ela praticava esportes, teatro e fazia parte do coral da igreja local. Porém, essa tranquilidade não durou muito. Tudo mudou na vida da Elise no ensino médio, quando ela passou a consumir álcool e também consumir substâncias. Ela chegou a ser levada a um centro de recuperação de substâncias pelos seus pais após um período de suspensão por usar erva dentro da escola. Porém, ao invés de ser um lugar para a recuperação da Elise, foi onde ela conheceu jovens tão problemáticos ou mais problemáticos do que ela. Lá ela conheceu um rapaz chamado Jacob Delamute, de 15 anos, e esse menino era filho de pais mormons bastante devotos, porém ele também tinha problema com ervas, e ele além disso era usuário de anfetaminas. E essa amizade levou a Elise a conhecer outros 2 jovens, o Joseph Fiorella, de 15 anos, e o Rosie Cassie, de 17 anos. E eles haviam frequentado a mesma escola que a Elise, porém, eles haviam sido expulsos. O Rosie e o Joseph também eram adolescentes bem problemáticos, que tinham dificuldade na escola e usavam substâncias, adolescentes rebeldes. Então, eles eram aqueles tipos de adolescentes que dão trabalho aos pais. E esses 3 meninos decidiram também formar uma banda de heavy metal chamada Retard, inspirada na banda Slayer. Os interesses pelo satanismo e pelo ocultismo rapidamente se refletiram no estilo da banda, principalmente por causa da influência do Joseph, que consumia muito conteúdo relacionado a isso. Ele tinha muitos livros na sua casa sobre este tema, inclusive sobre o Aleister Crowley, então ele era bem fascinado por este universo. Acontece que a banda deles não fazia muito sucesso, e o Joseph disse que a solução para isso seria os 3 fazer o sacrifício de uma mulher. Ela teria que ser jovem e virgem, e eles iam fazer esse sacrifício para o diabo. E em troca eles ganhariam dinheiro e fama. Os outros 2 meninos acharam a ideia uma loucura inicialmente, porém rapidamente eles cederam à ideia, e depois disso eles passaram meses planejando como fariam tudo isso. E eles conheciam a pessoa perfeita para ser a vítima, que era a Elise Paller. E aí no dia 22 de julho de 95, a Elise, com então 15 anos, desapareceu da sua casa. Ela foi vista pela última vez quando saiu de casa, aparentemente sem avisar a ninguém para onde iria.
Esse desaparecimento causou grande preocupação entre amigos, familiares e vizinhos que tentaram procurar por ela por toda a cidade, porém não obtiveram nenhuma informação sobre seu paradeiro. As autoridades locais também começaram a investigar rapidamente, porém não haviam pistas claras sobre o que poderia ter acontecido com ela. E com isso, o caso permaneceu parado por cerca de 8 meses, sem grandes avanços nas investigações. E tudo isso nos leva a 1996, quase um ano após o sumiço misterioso da Elise. Acontece que neste ano, Royce Cassie, após começar a ir para a igreja, resolveu confessar ao pastor que tinha envolvimento no desaparecimento da Elise. Ele confessou que ele e os amigos dele haviam tirado a vida dela, e o pastor então imediatamente entrou em contato com as autoridades e relatou o crime. Com isso, Royce, que estava com 17 anos nessa época e estava bastante arrependido pelo crime que havia cometido, levou a polícia até os restos humanos da Elise. Seu corpo havia sido deixado em um bosque de eucaliptos localizado a menos de 400 metros da sua casa. Então, o tempo todo ela estava muito próximo, sem que seus familiares imaginassem. Ela teve o seu pescoço pressionado e recebeu 12 golpes com objeto cortante. Ele, então, Royce, confessou para a polícia que o crime foi um sacrifício planejado ao Satanás, para que ele e seus 2 amigos pudessem aprimorar a banda de heavy metal que tinham. Quando as autoridades encontraram o corpo da Elise, ele já estava parcialmente mumificado por causa do tempo em que ficou em exposição ao tempo. Royce contou também às autoridades que o Joseph e o Jacob também estavam envolvidos no crime e ele detalhou toda a cronologia dos fatos. E também o motivo pelo qual haviam cometido o crime, que eu já falei para vocês. Foi um sacrifício para que tivessem sucesso com a banda. Segundo Royce, na noite dos fatos, após planejar todo o crime com seus 2 amigos, ele foi quem ligou para Elise e a convidou para eles se encontrarem em um bosque não muito longe da casa dela. E o pretexto era que eles iriam fumar erva ali no bosque e ficariam jogando conversa fora. Rapidamente a Elise aceitou o convite, já que ela estava acostumada a sair com eles, então não era uma novidade, e ela então saiu sem avisar os seus pais. O que ela não imaginava é que ela estava sendo atraída para uma emboscada, para que assim os seus 3 amigos realizassem aquele crime que eles já vinham planejando há dias. Durante o encontro, tudo parecia normal entre eles, até que do nada eles começaram a agir para que aquilo tudo ocorresse. O Jacob do nada passou seu cinto pelo pescoço da Elise para a estrangular, enquanto Royce segurava os seus braços para trás, para que ela não pudesse se defender. O Royce disse que a Elise não demorou muito para desmaiar, devido ao fato de terem apertado o seu pescoço. E após ela perder a consciência, os 3 começaram a atingi-lo com objeto cortante e foram se revezando ali nos golpes, totalizando 12 golpes. Antes de deixarem o local, com a Elise já sem vida, os jovens abusaram do corpo. E como se já não bastasse, eles voltaram diversas vezes ao local nas semanas seguintes para manter relações com o corpo. Após tudo isso revelado, esse crime macabro, os 3 foram levados sob custódia imediatamente e foram acusados de 7 crimes, incluindo homicídio, conspiração para cometer crime, conspiração para cometer sequestro e abuso. Mas essa última acusação acabou sendo retirada porque não foi possível determinar se o abuso havia ou não ocorrido, por causa do estado de decomposição que o corpo foi encontrado. Esse crime foi descrito em documentos judiciais como um dos homicídios mais brutais e horríveis da história do condado de São Luís Obispo. Quando o crime aconteceu, os 3 criminosos eram menores de idade